Maravilha. Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra. Hoje, dia 15 de março de 2021, meio-dia e 4, graças a Deus. Estamos entrando mais uma vez no ar com o programa Encontro com a Palavra, um programa que acontece segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, no bairro Nova Era, segunda paralela à Garagem São Francisco, a nossa melhor referência, a segunda paralela à Garagem São Francisco. E graças a Deus nós estamos mais uma vez, aqui para nós falarmos das coisas do Senhor, compartilharmos com você de coisas preciosas e maravilhosas, vindo da parte do nosso Deus através da sua palavra, através da sua revelação para nós, que é a sua palavra. Então nós louvamos a Deus por essa oportunidade, de estarmos juntos compartilhando algo muito precioso no nome de Jesus. E queremos assim estar próximos, ministrando um ao coração do outro, estando um próximo ao outro, isso tudo para louvor e glória do nome do nosso Deus. Não temos passado dias tão confortáveis como nós esperávamos, infelizmente. Tivemos que adiar as nossas reuniões desse final de semana, desta semana, até domingo, aliás, até sábado. A mocidade volta presencial e online, e nós voltamos presencial e online em 4 reuniões, de manhã à tarde, de manhã das 8, e depois das 9h30, depois às 5, depois 6h30, ministrando a Santa Ceia do Senhor. Nós tivemos que suspender as nossas atividades por causa dos irmãos que têm passado por momentos difíceis, ou seja, enfermidades, alguns estão hospitalizados, alguns estão em casa se tratando, e infelizmente, esse final de semana houve algumas perdas, saíram da terra, mas se encontraram lá no céu, o filho da irmã Giane, Fernando, que mora em Canápolis, que partiu, infelizmente, e também a nossa irmã Denizete, que também partiu para o Senhor essa noite e foi aos braços do Pai. Combateu um bom combate, guardou a fé, combateu um bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, como diz Paulo a Timóteo, quando ele está sendo julgado em Roma, na sua última viagem, onde ele seria também, acabaria sendo morto, E ele fala, deixa esse versículo, essa passagem bíblica tão preciosa que diz: combati um bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. O importante é esse guardar da fé, esse guardar da esperança e da vida eterna. Temos a certeza que estão nos braços do Senhor, assim cremos, pelas sagradas escrituras, assim acreditamos, pelas sagradas escrituras, mas aqui fica a saudade, a lembrança, aquela sensação: eu podia fazer um pouco mais, eu podia ter realizado um pouco mais, eu podia ter estado um pouco mais, ter dado mais atenção, enfim, sempre fica a sensação de que eu posso, fazer um pouco mais, estar um pouco mais, dar um pouco mais atenção, mas a vida é assim, Infelizmente, essas coisas nós não controlamos, Controlamos até agora, mas não controlamos a nossa vida. Infelizmente, essas coisas são complicadas demais. Mas, enfim, a gente espera que sempre Deus esteja confortando, consolando, amparando pelo Espírito Santo o coração da família, o coração dos familiares, o coração dos amigos também, no nome de Jesus, tá bom? E nós estamos aqui nessa segunda-feira, para poder falar sobre o que é ser cristão. E ser cristão, pegando essa notícia que eu estou compartilhando com você, ser cristão é ter a esperança da vida eterna, é saber esperar a vida eterna.
nós falamos numa série da Escola de Sabedoria no início do ano passado, final de dezembro do ano passado, nós falamos sobre a eternidade, como será na eternidade, como seremos na eternidade. Isso está registrado lá no YouTube, no Facebook, essa série que nós colocamos sobre eternidade. E falamos que o cristão, ele tem essa esperança da eternidade. Lógico que ele não vai ser um camarada sádico, um camarada brincalhão com essas verdades, mas ele tem que estar sempre preparado para viver essa realidade, né? Estar sempre preparado para poder entender essa realidade, de que um dia estaremos descansando com o Senhor, que a morte ela faz parte do nosso processo para estar com o Senhor. Então o cristão ele tem essa ideia, esse amadurecimento, né, vamos dizer assim, esse fato de estar sempre preparado para esses momentos, né, que exige dele fé e nós também que ficamos saber também, né, agir com fé para saber, né, crendo na palavra, que a Sagrada Escritura diz, sabendo que esse descansa nos braços do nosso Deus, aleluia. Maravilha? Ok? Então estamos aí, dentro da série Ser Cristão, né? Ser cristão morre, né? Infelizmente a palavra de Deus diz, né? Eu falo infelizmente não porque a palavra de Deus diz, mas todo mundo quer viver muito tempo, mas infelizmente, né? E a palavra de Deus nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos diz essa palavra no livro de Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então existe um preço que por causa do pecado pagarei, existe um preço por causa do pecado eu tenho que quitar esse preço, mas a vida eterna Jesus nos dá por Ele. Então, se eu me entregar a Ele, me converter, colocar a minha vida nas mãos dEle, viver para Ele, servi-lo, Ele com certeza, né? Ou seja, a palavra diz, né? Ele com certeza não. A palavra declara vida eterna, dom gratuito de Deus, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós temos esse acesso à vida eterna através da pessoa de Jesus Cristo. Desculpem, através da obra, né, redentora de Jesus, né, a obra redentora do Senhor. Bom, e dentro desse ser cristão, falamos, né, desde a primeira segunda-feira de março, do primeiro dia de março, hoje nós já temos 15 dias, né, que já passou. Falamos que ser cristãos, né, fomos nomeados pelas pessoas, pelo povo, nos deram nomes, né, com relação a ser cristão, e descobrimos qual que é a nossa missão e qual o objetivo do cristão. E nós vamos pegar agora, não de uma forma teológica, mas olhando o comportamento do cristão. Não de uma forma escatológica, que nós vamos agora falar de 7 igrejas. As 7 igrejas do livro de Apocalipse, que fala das 7 igrejas da Ásia, onde João, né, escreve, né, orientado pelo Espírito Santo, e essas cartas que ele escreve quando estava preso na ilha de Patmos. João é o último apóstolo a morrer, porque ele fica incumbido de levar a revelação do Apocalipse à igreja de Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse ele é muito cheio de figura, por quê? Para que o Império Romano na época e os reinos não tivessem acesso àquilo que estaria acontecendo em termos de humanidade, em termos de governo, em termos de muitas coisas que nós já começamos a viver hoje. Ou seja, sempre começamos a passar por esses períodos. Então o livro de Apocalipse ele traz muita figura de linguagem,
apenas para poder ser revelada à igreja. A igreja precisa da revelação do Espírito Santo para entender essas realidades, essas informações e se posicionar como igreja do Senhor, aquela que precisa estar preparada para se encontrar com o Senhor. Então essa igreja, ela recebe essas cartas, essas 7 igrejas que estão na Ásia e que não existem mais, infelizmente. Existem ruínas, existem igrejas que são muçulmanas hoje, infelizmente. Existe como uma parte história, não no seu exercício, pela qual foi criada, erguida, constituída, formada. Hoje apenas é uma parte histórica nesses períodos. Ásia, Turquia, enfim, onde estão localizadas essas igrejas que o apóstolo João recebe a incumbência de, pela revelação do Espírito Santo, anotar e entregar essas cartas aos anjos dessa igreja, norteando, pautando, exortando, mostrando que há um comportamento e precisa ser mudado. Então, dentro desse contexto, vamos pegar o comportamento dos cristãos. Vamos ver que há certos tipos de cristãos que nós precisamos estar atentos para não deixar que eles, sejam anunciados em nós, ou seja, esses comportamentos não sejam praticados por nós e possamos, ter bons comportamentos, praticar bons comportamentos. Então, a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: e dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a de Tiatira, a de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, capítulo 1, versículo 11 de Apocalipse. Essas 7 igrejas, olhando de uma forma de comportamento, de atitude e de ações, representam 7 atitudes de cristãos. E dentro dessa compartilhar dessa palavra, será bom para nós detectarmos em qual estágio, vamos dizer assim, nós estamos. Se esse estágio é prejudicial, o que eu preciso fazer para mudar esse estágio, para poder sair e ser aquilo que o Senhor espera que eu seja. Lógico, contando com a sua graça e sua misericórdia. Então, essas 7 igrejas às quais nós falamos, ela representa 7 tipos de cristãos, 7 tipos de crentes, ou ainda 7 tipos de igrejas que existem no mundo, falando de denominações, mas não vamos falar das denominações, vamos focar nessas 7 atitudes, esses 7 ações cristãs. E através dessas cartas se traça essas características de cristão. Embora esse material procura traçar as características dentro do livro de Apocalipse, mas Paulo também, ele vai tratar também de algumas coisas em relação a essas posturas, a essas ações. Então, sem nos apegarmos ao caráter escatológico das cartas, que é um fator universal, foi escrito para essas igrejas, nós vamos abordar as características individuais. Vamos nos deter, vamos nos debruçar sobre as características cristãs. E nós separamos a primeira, a igreja tipo Éfeso. Foi uma igreja que Paulo abriu, onde, o evangelho cresceu muito, uma cidade muito próspera, uma cidade marítima, onde recebia materiais, importava e exportava. E essa igreja, ela fala de um tipo de cristão tradicional. Olha só. Então nós vamos falar de algumas coisas sem pontuar, sem falar de igreja nenhuma, mas apenas ver o comportamento desse cristão. Esse comportamento, se ele é bom, se ele é ruim, o que ele precisa ser tratado para poder estar alinhado, prumado, no prumo daquilo que a palavra de Deus ela espera da gente, com a ajuda da graça e da misericórdia de Deus. Então,
O cristão tipo Éfeso, vamos pegar o primeiro cristão, né? Vamos pegar essa primeira características e vamos pensar. Então nós temos 7 características, vamos ver se nós conseguimos falar uma por dia ou 2 por dia, dependendo do tempo, desculpe, dependendo do tempo, nós vamos tentar falar de 2, vamos ver o que o Espírito Santo vai estar preparando para nós, com certeza ele trará coisas preciosas. Então, vamos falar desse cristão com as características, com o comportamento como a igreja de Éfeso. Ele seria um cristão tradicional. A Bíblia Sagrada diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança, sei que não podes suportar o mal e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os chamastes mentirosos, e tens perseverança, por amor do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e 4. É uma característica do cristão tradicional. Aparentemente, esse tipo de crente seria um tipo tradicional, ou seja, que tenta manter a palavra de Deus combatendo as heresias, principalmente nos dias de hoje. Existem muitos que se dizem apóstolos, mas são ministros falsos, com doutrinas variadas e vazias, sem profundidade, sem nenhuma base bíblica, tirando uma parte do texto para virar pretexto, sem consultar o contexto, que é as bases áureas da exegese e da hermenêutica. Então, inclusive atribuindo a Deus as suas autoridades, ou seja, Deus que me chamou, Deus que me escolheu, Deus que me capacitou, Deus que me deu isso, né? Não estão debaixo de nenhuma autoridade, não estão submissos a nenhuma autoridade, que é extremamente importante para ter princípios e legalidades, né, com relação à Bíblia Sagrada. Então esse crente se firma na Bíblia e acaba duvidando até das ações renovadoras do Espírito Santo. Ou seja, devido a tanto engano, ele prefere não crer em nenhum movimento dado, chamado carismático, chamado pentecostal, unção ou apostólico. Sendo assim, esse crente acaba perdendo o amor e levando tudo para o lado da palavra de Deus, como se fosse uma lei rígida, né? Ele se coloca nesse molde, está nesse molde. Esse crente, esse cristão, precisa ter uma renovação espiritual, voltar ao primeiro amor, a buscar a Cristo como no início da fé, porque ali ele se baseia, ele se prende, se lhe firma, ele se enquadra ali, não dá espaço para o Espírito Santo. Ele se tornou um cristão tradicional. Ele tem a Bíblia. Esse é ruim, não. Ele precisa voltar ao primeiro amor, né? A se entregar como ele se entregava, a se envolver como se ele envolvia, a aceitar, a abraçar, a se conduzir como no início ele se conduzia. Então nós temos nesse tipo de cristão, né, o cristão tradicional. Eu tenho a Bíblia Sagrada, eu tenho a palavra, então eu não preciso mais buscar o Espírito Santo, eu não preciso mais buscar o poder do Espírito Santo, eu não preciso mais me entregar ao poder do Espírito Santo. Não, eu tenho ali, estou ali, glória a Deus, aleluia, maravilha. O que o Senhor coloca para esse cristão, né, em meio às suas qualidades, o Senhor vê que há nesse cristão algo que precisa ser praticado. E será isso norteado nos outros tipos também, que é o primeiro amor. Então existe um cristão que ele pode se tornar tradicional. Então, para poder quebrar esse tradicionalismo, né, e tudo mais, ele precisa voltar ao primeiro amor, né, como foi no início da sua fé. Então, usando as cartas do Apocalipse, primeiro cristão é o cristão de Éfeso, que tem a sua característica
ser tradicional. Ok? Está entendendo aí? Se estiver compreendendo, dá um joinha. Se não tiver, faz uma carinha feia. E talvez eu volte e procure explicar melhor usando o texto sagrado. Vamos lá? Outro tipo de cristão é o tipo de cristão da igreja que se parece com a igreja de Esmirna e fala de uma das características que é sofrer. É o cristão sofredor, é o tipo do cristão que ele está sofrendo. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém, são das sinagogas de Satanás. Não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós à prisão, para sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, conforme está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Esse tipo de cristão é o que está oprimido. Esse tipo de cristão é aquele que está oprimido, em um local de sofrimento e perseguição, de dor. Perceba que existe uma correlação, um paralelo, uma comparação deste crente também com a igreja que está em Roma no período das grandes perseguições aos crentes. Que Paulo diz ser a fé conhecida, no mundo todo. Inclusive hoje os exemplos dos mártires ainda nos fala de uma fé sacrificial. Então esse tipo de cristão dá conotação aos primeiros cristãos da igreja que passou por uma grande perseguição num período romano. Mas a igreja não só passou por grandes perseguições neste período. Houve períodos na história, a reforma, a contra-reforma, na época de Martinho Lutero, meu Deus, século XVII, XVIII, aonde pastores em países como a União Soviética, em outros países, Polônia, eram perseguidos e mortos, né? Então não foi só apenas esse momento de sofrimento, como dá a entender a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja perseguidora, mas essa perseguição sempre houve. Hoje ainda há essa perseguição. Dentro do nosso país, nós somos guardados pela Constituição brasileira, mas em outros países há essa perseguição, essa morte. Eu me lembro desse cristão perseguido há muitos anos atrás, 2005, 2006, eu não me lembro muito bem a data, o ano, mas nós trouxemos na igreja um missionário, ou seja, um rapaz recém-convertido. Olha só quem nós trouxemos na igreja na época, através do pastor Valtair, através do irmão Mauro Lume, que já descansa no Senhor. Ele compunha músicas, ele tinha músicas muito bonitas, e nós levamos ele algumas vezes na igreja para cantar, comprar, vender os seus CDs. E na época que ele veio conosco, uma das épocas, ele trouxe o irmão Tariq, um ex-soldado de Saddam Hussein, convertido ao Senhor Jesus. Ele era islâmico e ele se converteu a Jesus no Egito. Ele foi soldado de Saddam Hussein. Quando eu vi ele chegou numa reunião de pastores. Quando eu vi ele me foi apresentado naquele momento, em que eu cheguei perto a ele, dei um abraço nele, o Espírito Santo de Deus veio e falou muito forte no meu coração. Eis diante de ti, João 3,16. Eu amei o mundo de tal maneira que deu o meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu abracei ele, esse rapaz, esse irmão chamado Tariq. Ele tinha um objetivo, ele foi trago por uma família de irmãos batistas que moram em Belo Horizonte. Ele veio para o Brasil, do Brasil ele ir para o Canadá, fazer inglês, estudar inglês, se preparar para ser um missionário
nas comunidades islâmicas. Irmãos, me desculpe a minha colocação, talvez eu possa ser um pouco exagerado, mas foi uma experiência fantástica. Deus, ele sempre nos levou a momentos muito preciosos. Quando eu abracei eles, irmãos, na mesma hora o Espírito Santo disse muito forte no meu coração: eis aí João 3,16. Olha, eu até brinquei com ele: você é João 3,16. Aí nós marcamos para que ele estivesse na nossa igreja. Num domingo, nós tínhamos 2 cultos à tarde, uns 5 horas da tarde e uns 7 horas da noite. Irmãos, nos 5 horas da tarde a igreja estava cheia. Foi um baita de um testemunho, ele contando como ele se converteu, como ele abandonou o Alcorão, o islamismo, como ele veio para o Brasil fugindo do Egito, e ele não poderia ser levado ao consulado árabe ou o consulado islâmico, porque se ele fosse levado, ele seria deportado, porque ele estava no Brasil de uma forma clandestina, porque estava fugindo dos seus tios. Ele não tinha um pai e mãe mais, morreram por causa de guerra e tudo mais. Então os tios juraram ele de morte. Se ele voltasse ao Egito, os tios dele iriam matar, porque ele havia entregado o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo. Aí no segundo culto, foi uma cena meio que de terror, uma cena meio que de bandido e mocinho. Tivemos que esconder Tariq. Eu pedi para que não vou citar o nome, né? Eu pedi para que o irmão ele pegasse, né, o irmão lá, o Tariq, e levasse ele a Belo Horizonte, abastecia um carro, né? Eu falei assim: toma esse dinheiro, abastece carro, enche o tanque desse carro e só para quando você chegar na casa desses irmãos aí e coloque ele lá e venha embora. Irmãos, foi um negócio muito, muito tenso, porque havia uma comunidade dentro da igreja que não concordava, uma comunidade muçulmana dentro da igreja, vindo, né, participar do culto, não concordava por ele ter aceitado Jesus e abandonado o islamismo. Por isso que é a igreja sofredora, é a igreja que foi perseguida, que é ameaçada de morte por causa da conversão em Cristo Jesus, por causa de Jesus, por causa, né, desses momentos, né, desses momentos de perseguição. Então essa igreja fala de uma fé sacrificial. Este cristão é fraco em seu poder, porém é forte no poder de Deus, pois o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, conforme o livro. Deixa eu pegar aqui, eu não anotei, deixa eu pegar aqui a Bíblia Sagrada, deixa eu pegar a Bíblia e ler lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, onde a palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, o poder, essa igreja, ela em si, ela é fraca, mas o que fortalece essa igreja é o poder de Deus nessa igreja. Então, a igreja de Esmirna fala do cristão sofredor, e que ele não tem o poder o suficiente, mas ele vive sobre o poder de Deus. Olha que coisa linda! Sobre o poder do Espírito Santo, sobre esse poder que se aperfeiçoa na fraqueza. No segundo livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, né? A palavra do Senhor nos mostra, deixa eu ler aqui, ó. Mas ele me respondeu, Paulo questionando as suas lutas, dos seus problemas, das suas perseguições, dos espinhos da carne, né? E o Senhor responde assim: a minha graça é tudo o que você precisa. A minha graça é tudo o que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Ou seja,
a graça de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, ali na linguagem de hoje. Então, o cristão que se parece com a igreja de Esmirna, essa igreja sofredora, ele é um cristão que ele é protegido, guardado, amparado pelo poder de Deus, né? Este cristão é o exemplo de fé, olha que coisa linda. Esse cristão é o exemplo de fé e superação. Nosso Deus, olha, alguém olha para esse cristão que se parece com a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, e alguém fala, olha, ele não vai suportar, ele não vai conseguir, ele não vai superar. Como que ele supera? Como que ele transpassa isso? Porque ele é forte? Não. Porque o poder de Deus está capacitando ele. Então, essa carta, essa igreja, as 7 igrejas, somente 2 são repreendidas por Cristo, Esmirna e Filadélfia, justamente que são as igrejas mais foram as igrejas mais perseguidas pelos falsos judeus. Então, o Senhor traz essa conotação. Baseado nessas igrejas, nessas características, né? Essa igreja representa o crente de características de Marte, do sofredor, daquele que paga um preço grande. O exemplo disso está nos missionários que dão a sua vida para fazer a obra de Deus, apesar de tudo. Então, é uma característica, a igreja de Esmirna é uma característica do cristão, que mesmo com muita luta, muita prova, muita dificuldade, ele está fazendo a obra de Deus. Mesmo apesar de estar sendo ameaçado até de morte, ele está fazendo a obra de Deus, ele está vivendo a vida cristã, ele está se esforçando para viver aquela vida, como a igreja perseguida, como foi no início dos séculos e também nos séculos 17, 18, 19, onde muitas coisas aconteceram com relação à igreja. Dá para a gente ter uma ideia quando a reforma de Martinho Lutero e a contra-reforma que causou muitas mortes, infelizmente. Então você vê que essa igreja, o cristão, tem essa característica dessa igreja, né? Ou seja, essa igreja, vamos melhorar a colocação, essa igreja, né, representa a característica de um cristão, aquele que sofre, mas aquele que sofre e supera o seu sofrimento por causa do poder e da graça de Deus. Amém? Então nós temos aí 2 igrejas apresentadas. Éfeso, que é o cristão tradicional, que precisa encontrar-se outra vez com o cristão, com o primeiro amor. A igreja de Esmirna, que fala do cristão sofredor, aquele que se agarra, se apega no poder da graça de Deus para superar os seus momentos difíceis. Que bom saber que a Bíblia Sagrada traz uma palavra de conforto para nós, né? De orientação para nós. E nós louvamos a Deus por isso. Quarta-feira nós vamos falar de mais 2 características, ou de uma, conforme o Espírito Santo nos conduzir, para sabermos como que é esses cristãos, como é ser cristão. Se precisar de alguma correção, que nós possamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a corrigir, a nos corrigir e nos colocar na rota que o Senhor tem para nós, aquilo que Ele tem para a nossa igreja. Amém, meus amados? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bom, vamos orar, agradecer a Deus. Essa semana, todas as nossas reuniões serão através de live. Todas elas. Nós não teremos reuniões presenciais, devido a esse momento que nós estamos passando, esse momento que nós estamos vivendo. Então, todas as nossas reuniões serão através de live. Hoje, ou amanhã, quarta, né? A escola de oração será uma live da casa do Jaderson, que é o responsável, né, por o departamento de intercessão, né? E por causa do toque de recolher às 8 horas da noite, nós temos esse momento também que a gente precisa se preocupar. E sexta-feira também nós estaremos
através da live, o nosso 7º elo da campanha Jornada Feliz. Pastor Eduardo vai estar ministrando da igreja, né? Essa live de 7h30 às 8h30, no máximo 15 para as 8, para nós irmos para casa, ou seja, estar em casa no horário hábito. No sábado, aí volta presencial Mocidade, e domingo, presencial e online a Santa Ceia do Senhor. Em 4 horários, 8 horas da manhã, às 9h30 da manhã, às 5 horas da tarde e também às 6h30 da tarde, tá bom? Tá aí os 4 horários e se prepare. Em abril pretendemos voltar a estabelecer mais uma vez o nosso departamento de ensino. Tem muita coisa boa para acontecer e em meio a tudo isso a gente vai estando junto, falando do Senhor e aprendendo com as coisas do Senhor para a glória do nome dele. Amém? Que Deus, vamos orar. Olha, eu já ia terminando sem orar. Vamos orar, falar com o nosso Deus, aleluia, pedir a Ele que venha nos abençoar de uma forma muito preciosa e poderosa em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos pelo início dessa semana na Tua presença, pelo início dessa semana guardado e protegido pelo Teu Espírito Santo, pelo início dessa semana, Pai, aonde, meu Deus Todo-Poderoso, cremos, ó Pai, que o Senhor estará nos guardando, nos protegendo, nos livrando, conforme Tua vontade, porque Tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável, aleluia. Pai Santo, nós queremos Te louvar porque nós já estamos aprendendo e aprendemos com 2 nessa carta de Apocalipse, com as igrejas, ó Deus, o quanto nós temos características iguais, ó Deus, a essas igrejas. Nos ajude a viver de acordo com a Tua vontade, nos ajude, meu Pai, a mudar a nossa rota, em meio a tantas coisas que nós temos passado. Eu Te coloco e Te peço nesta hora, Pai, e coloco na Sua presença todos esses Teus filhos que estão conosco ou que estarão conosco em nossas transmissões. Que o Senhor venha alcançar o coração de cada um de uma forma muito preciosa. E nesse momento que nós vivemos, ó Deus, em nossa cidade, pedimos que o Senhor nos guarde, Pai, de uma forma muito poderosa. Só o Senhor para nos livrar, só o Senhor para nos guardar, só o Senhor para nos proteger. E nós confiamos nessa proteção, como Jocobede confiou que Moisés estaria protegido dentro do cesto, e como ele foi protegido até, meu Pai, a princesa, recolher aquele cesto e autorizar, meu Deus, que Moisés viva. Pai, isso é uma demonstração de confiança muito grande. E queremos aprender a confiar, como, meu Pai, essa Tua filha confiou, esta casa confiou, ó Deus, fazendo com que o Teu sonho fosse, meu Deus, manifestado sobre a terra, sobre a vida de Israel. Pai, toma essa casa nas Tuas mãos. Supra, meu Pai, a necessidade de cada um de uma forma muito poderosa, necessidade emocional, necessidade física, necessidade espiritual. Meu Deus, venha suprir a necessidade de cada um, abençoando, protegendo e guardando e livrando, para louvor e glória do Teu nome. Nós Te pedimos, ó Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, e nesse nome precioso nós Te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado de Deus. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ficando por aqui, o programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui, 12h43. Mas ficamos por aqui desejando a você uma tarde muito abençoada na presença do Espírito Santo. Uma tarde de alegria, uma tarde de bênção, uma tarde de cura, de livramento, para a glória do Senhor, tá bom? Quarta-feira, meio-dia, nós estaremos de volta. E na sexta-feira, meio-dia, estaremos de volta mais uma vez, compartilhando da palavra do Senhor contigo.
Um grande abraço. Deus abençoe. Fique com Deus e uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe.